Olá, pessoal! Na aula de hoje falaremos sobre equilíbrio ácido-base, continuando a série de aulas sobre equilíbrio químico. Para falar de equilíbrio ácido-base, é importante lembrar da ionização do ácido. A diferença entre ácidos fortes e fracos está na sua ionização em solução. Enquanto ácidos fortes apresentam-se muito ionizados, ácidos fracos ionizam pouco em solução aquosa. A medida de condutividade elétrica dessas soluções é uma forma de determinar essa diferença. Seja um ácido genérico, um ácido qualquer, HA, seu equilíbrio de ionização em água pode ser representado pela equação química a seguir. É essa equação química. Então, eu tenho o ácido HA, que é um ácido qualquer, ele ioniza a íons H+, mais A-. A expressão da constante de equilíbrio pode ser usada para determinar o quanto esse ácido está ionizado em solução. Então, para eu expressar a constante de equilíbrio, que é o K, vou chamar de Ka, porque é a constante de ionização do ácido. O índice Ka indica que a constante de equilíbrio se refere à ionização de um ácido. Então, a gente pode chamar ela de constante de ionização ácida. Ela vai ser da mesma forma que o Kc, calculado como a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. O índice Ka, que é esse daqui, indica que a constante de equilíbrio, porque ele é calculado da mesma forma, se refere à ionização do ácido, conforme representada pela imagem. Quanto maior a concentração de íons H+, então, quanto maior a concentração de íons H+, em solução, maior será o Ka e, portanto, mais forte é o ácido. Isso é muito importante. Então, quanto maior a concentração de íons H+, ele é diretamente proporcional ao Ka. Então, maior será o Ka. E o que isso significa? Que o ácido é forte. Então, o ácido vai ser mais forte. Quanto maior o Ka, maior é a força do ácido. A mesma análise pode ser feita para determinar se uma base é forte ou fraca. Seja BOH uma base qualquer, BOH uma base qualquer, seu equilíbrio de dissociação em água pode ser representado por essa equação. Então, BOH, que é a nossa base, termina com OH, ela vai dissociar em íons B+, mais OH-. A expressão da constante de equilíbrio expressa o quanto essa base está dissociada em solução. Então, KB, nesse caso, KB é chamado constante de dissociação básica. Quanto maior a concentração de íons OH- em solução, maior será o KB e, portanto, mais forte é a base. Então, KB, que é a constante de dissociação básica, vai ser igual à concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, do reagente. Então, de novo, a gente vai ter ponte sobre o rio. Agora é a sua vez. Tomemos como exemplo uma solução de ácido cianídrico, que é o HCN, cuja concentração em quantidade de matéria é 0,1 mol por litro, a 25 graus Celsius. Essa solução tem pH igual a 3. A concentração de íons H+ dissolvidos em solução é... Então, a gente vai aplicar a equação que a gente aprendeu na aula passada. Então, pH é igual a menos log da concentração de H+.
Então, se pH é igual a 3, ele vai ser igual a menos log da concentração de H+. Eu vou multiplicar essa equação por menos 1. E aí, então, vai ficar menos 3 igual a log da concentração de H+. Como esse log está na base 10, então eu vou ter concentração de H+ igual a 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3. Portanto, a concentração de íons H+ é igual a 10 elevado a menos 3 mol por litro. Ei, curte aí o vídeo! Com o valor de concentração de H+, é possível calcular o valor de Ka para a solução de ácido cianídrico, a partir do seu equilíbrio de ionização em água, por meio da tabela de equilíbrio. Então, eu tenho ácido cianídrico, ioniza a H+, mais Cn-, que é o cianeto. A concentração inicial do ácido é 0,1 mol por litro. E no enunciado não fala nada sobre a concentração dos produtos, então é igual a 0. Na linha de variação, eu vou colocar a concentração dos íons H+, porque aqui, olha, eu tenho a concentração de íons H+, que eu calculei no slide anterior, que é 1 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. 1 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro menos 0, que é a quantidade inicial, é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3. Por que positivo? Porque se trata de um produto. Utilizando da estequiometria da reação, que é de 1 para 1, a concentração se mantém a mesma. Eu só vou ter o sinal negativo no reagente, porque reagentes são consumidos. E o sinal positivo nos produtos, porque produtos são formados. Então, no equilíbrio, eu vou ter 0,1 menos 1 vezes 10 elevado a menos 3, que é a concentração da variação. 0,1 é muito maior que 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, eu vou considerar que é aproximadamente 0,1. Eu sempre vou fazer essa aproximação. A concentração de íons H+ e de Cn- será a mesma, 1 vezes 10 elevado a menos 3. A quantidade de ácido cianídrico que se ioniza é de 1 vezes 10 elevado a menos 3. É muito pequena se comparada à concentração inicial do ácido. Para facilitar os cálculos, podemos considerá-la como 0,1, que foi a consideração que eu fiz no slide anterior. Então, concentração do ácido cianídrico é aproximadamente igual a 0,1. Substituindo os valores obtidos no equilíbrio, que foi expresso no slide anterior na tabela de equilíbrio, a gente vai substituir esses valores na expressão da constante de ionização ácida, que é o Ka. Então, Ka vai ser igual a produto sobre reagente. Os produtos são a concentração de íons H+, vezes a concentração de íons Cn-, que é o cianeto, sobre a concentração de HCN, que é o ácido cianídrico. Eu vou substituir essas concentrações, porque elas são iguais, 1 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 0,1, que foi uma consideração feita. O valor de Ka será 1 vezes 10 elevado a menos 5. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal e vem quimicar comigo.